Boa tarde a todos. Antes de nós darmos início à nossa reunião, aqueles avisos de praxe que é para desligarem o celular, para que não haja nenhuma interferência durante os nossos estudos. E vamos ler uma mensagem do livro Busca e Acharás, de Chico Xavier, pelos espíritos Emmanuel e André Luiz. Essa mensagem é de André Luiz, em nosso auxílio. Cada manhã enderecemos a Deus o nosso reconhecimento pelas bênçãos da vida. Agradeçamos com alegria o privilégio de trabalhar. Recorde que servir é o nosso melhor investimento. Observe com otimismo as dificuldades que apareçam, interpretando-as por lições necessárias. Compreendamos que as leis da vida estão funcionando nas ocorrências do dia a dia e aceitemos as provações e as adversidades com paciência. Controle as próprias emoções de modo a falar sem ferir. Coloque sobriedade no programa de seus hábitos. Não abrigue rancor em momento algum. Estime as pessoas como são sem exigir que elas se façam a seu modo. Em qualquer tempo, conserve a certeza de que o bem aos outros, conforme as leis de Deus, será sempre o melhor que você fará em auxílio a você mesmo. Se a cólera está alcançando você, reserve algum canto do cérebro em que você consiga pensar. Se sofre conflitos domésticos, guarde a certeza de que você, notando isso, é a pessoa indicada pela divina providência para o sustento da paz em casa. Aceite os agressores por irmãos enfermos necessitados de tratamento espiritual no pronto socorro da oração. Graças a Deus. E eis-nos aqui, Senhor Jesus, nos apresentando para esse trabalho abençoado que o Senhor nos concede, que nós possamos fazer jus de toda essa atenção que Tu nos dás. Agradecemos o dom da vida, agradecemos por esta casa que vai nos direcionando os passos, esta doutrina que nos liberta de velhos conceitos e hábitos do passado, para que nós possamos adquirir as virtudes que nos são necessárias. Abençoa os nossos propósitos para que possamos sempre fazer a vossa vontade, porque Tu sabes o que necessitamos e o que é melhor para todos nós. Abençoa a nossa Andréia, que nos trará o estudo do Livro da Esperança na tarde de hoje. Abençoa a nossa Neide, que nos trará o estudo do Fonte Viva. Enfim, Senhor, abençoa todos nós. E que seja em Teu nome, em nome de Maria, em nome de toda essa direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que, encerrando essa prece, possamos dar início à nossa reunião de estudos da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. A lição da tarde de hoje é o remédio justo. E aí, quando eu peguei essa lição para estudar, vocês vão ver que, bem no iniciozinho do trecho da mensagem, tem o capítulo do Evangelho que se baseia esse texto. E assim que eu vi, eu sei que tem pessoas que não gostam de falar das suas vidas quando falam nas palestras, mas eu, sinceramente, não sei falar de outra coisa, porque eu acho que fala tanto para mim, todas as passagens que eu leio, eu acho que são reflexões que eu tenho que fazer primeiro na minha vida, né? E aí, quando eu li que fala sobre o bem-aventurados os aflitos, essa passagem, que eu vou ler para vocês, mas eu queria iniciar com essa introdução, eu me lembrei
de situações que eu passei na vida, e uma delas foi com meu filho. E meu filho pequenininho chorava em determinados momentos. Ele não era um bebê muito chorão, não. Mas, às vezes, ele chorava e ele entrava num choro. E sempre que ele chorava, eu cantava para ele essa música. A Ana Paula falava assim: Andréia, por que você canta essa música para essa criança? Desde bebê, desde que ele voltou para esse mundo, você canta essa música para ele. Vocês vão entender por que ela fala isso. Parece coisa até de... Como é que fala? De gente que gosta de sofrer. Ela fala assim, eu sei que vai ter um trecho da música que eu vou cantar errado, mas aí vocês me perdoem, tá? Porque ele fala assim, ó. Porque se chora no mundo, eu vou dar a explicação. Mal proceder no passado são das causas da aflição. Se Deus é todo bondade, todo amor, todo perdão, sabiamente faz justiça pela reencarnação. Eu cantava isso para o meu filho como se fosse um mantra. Sorte que ela lembrou da parte que eu esqueci, porque realmente eu não lembrava dessa parte. Mas eu cantava isso para o meu filho desde que ele saiu da minha barriga. Como se todas as vezes que ele ficava muito nervoso, eu tinha que relembrá-lo por que ele estava esperneando. Depois de muitos anos, eu acho que eu entendi o porquê. Não só para ele, claro, né, gente? Porque não só ele voltou sabiamente pelas mãos de Deus pela porta da reencarnação. Mas essa lição do remédio justo, ela vai falar exatamente isso para a gente. Ela vai falar assim, olha, vamos lá ler primeiro a mensagem para vocês entenderem por que eu cantei essa música aqui. Ela vai falar assim para vocês: bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Isso é Jesus que fala para a gente. Porque estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que o leva o padecente a bem dizer do sofrimento como prelúdio da cura. Isso está no capítulo 5. Então, eu vou começar a palestra de hoje trazendo para a gente exatamente essa parte da bem-aventurança, do bem-aventurados os aflitos, para a gente poder entender a mensagem do remédio justo. E aí, conforme a gente for falando sobre os bem-aventurados os aflitos, a gente vai trazendo trechos da mensagem do remédio justo. Porque olha o primeiro parágrafo da mensagem para a gente. Perguntas, muitas vezes pela presença dos espíritos guardiães, quando tudo indica que forças contrárias às tuas noções de segurança e conforto comparecem terríveis nos caminhos terrestres. Desastres, provações, enfermidades e flagelos inesperados arrancam-te indagações aflitivas. Onde os amigos desencarnados que protegem as criaturas? Quantos de nós já fez essa pergunta? Quando o Covid assolou tantas vidas, quantos de nós olhou e se perguntou: Deus, cadê você? Por que isso está acontecendo? Qual é a lição que o Senhor está trazendo para nós? Talvez alguns de nós não teve mais essa coragem de fazer essa pergunta, porque já tem um entendimento dentro da doutrina espírita, já consegue entender a ideia desse Deus Pai amoroso e justo que vai trazer aqui as bem-aventuranças. Mas muitos de nós até têm conhecimento, mas nesses momentos ainda não consegue raciocinar na hora do desespero em cima desses ensinamentos. Como não puderam prevenir certos transes que te parecem desoladoras calamidades? Se aspiras, no entanto, a conhecer a atitude moral dos espíritos benfeitores, diante dos padecimentos desse matiz, consulta os corações que amam verdadeiramente na terra.
Ausculta o sentimento das mães devotadas, que bendizem com lágrimas as grades do manicômio para os filhos que se desviaram no vício, de modo a que não se transfiram a loucura e a criminalidade confessa. Vou parar aqui para a gente ir para o Evangelho e depois a gente continua aqui nos exemplos que essa mensagem vai trazer para a gente. Por que, então, essa lição vai remeter o bem-aventurados os aflitos? Porque todas essas questões que essa lição vai trazer, não tem como a gente entender muitas coisas se nós não formos entender o capítulo do bem-aventurados os aflitos. Porque nesse capítulo é trazido por Jesus que somente a gente entende essa lição se a gente entender a justiça divina através da reencarnação. Porque, olha só, vou pegar agora um exemplo aqui concreto. A Neide pode ficar muito triste com Deus. Se tivesse uma única encarnação, ela podia ficar muito triste com Deus. Porque ela ia virar para Deus e falar assim, por que levou a minha filha e não levou a filha da Andréia? Ela ia indagar assim. Realmente, ela ia querer entender por que só com a filha dela. Aí nós íamos ter o direito de fazer essa pergunta. A Heloísa ia poder perguntar, por que o meu marido? Cada um de vocês, com as suas dores, iam poder perguntar. Porque nós iríamos estar somente com os olhos diante de uma única encarnação. E aí nós íamos ver Deus da maneira como muitas religiões pelas quais a gente já passou, muitas vezes ainda enxergam. Um Deus ainda terreno, um Deus ainda muito parecido com a gente, não é? Que erra como nós, que tem os seus prediletos, porque aí a Neide podia falar assim, a Andréia é predileta aos olhos de Deus, porque a filha dela está lá, saudável, e a minha foi muito antes. Agora, quando eu entendo, através da doutrina dos espíritos, que Deus é justo, soberanamente bom, e que a sua lei é igual para todos nós, e que se a causa desse meu sofrimento não está nessa, mas em outra encarnação, porque é isso que ele vai trazer no capítulo inteiro, e olha que esse capítulo é o maior do Evangelho, são 33 itens, se eu não me engano, para vocês verem como a gente sofre no mundo. Como tem, e eu acho que se desse, dava para botar mais itens aqui, porque tem muitas coisas que a gente sofre ainda, né? Tem muita coisa para a gente entender. Então, ele fala aqui, ó, só na vida futura podem se realizar as compensações que Jesus promete aos aflitos, porque tem muita coisa que a gente não vai conseguir compensar aqui na Terra. Muitas dores que não estão aqui, né? Que a gente vê que o sofrimento aqui na Terra é esse aqui. Mas que se a gente vê aquilo que Jesus falava lá, quando ele diz para o povo hebreu, né, que um dia eles iam conquistar a Terra. Como é que iam ficar os judeus? Até hoje eles estão lá, eles estão lá brigando. A guerra está ali. Eles têm terra. Então Jesus errou. Prometeu que eles iam herdar, que ele ia preparar a terra para eles, mas era essa terra que Jesus prometeu que ia preparar? Não. Jesus estava prometendo para eles que prepararia o reino dos céus. Então, ele estava preparando o quê? O mundo espiritual. Ele estava preparando também as moradas, ele estava nos preparando para novos aprendizados, não é? Para uma nova oportunidade quando nós retornássemos. Ele estava trazendo outros conceitos para nós. Ele estava trazendo o conceito da reencarnação. Mas como que ele ia trazer todos esses conceitos para homens que, naquele momento, queriam o quê? A terra prometida de Moisés.
Então, é exatamente isso que é falado sobre a vida futura. Então, mesmo com essa certeza, dificilmente se compreendem a utilidade do sofrimento para ser feliz. Alguém gosta de sofrer? Ninguém gosta de sofrer. Né? E dizem, para haver mais mérito, mas então se pergunta, por que uns sofrem mais que os outros? Todo mundo faz essa pergunta. Por que o fulaninho não sofre nada e eu sofro pra caramba? A gente sempre faz essa pergunta. Por que uns não são bem-sucedidos em nada e outros parece que nasceram com aquela estrela da sorte, né? Aquele ali, o sol deve ter nascido, ele nasceu de cara para o sol, que não é possível. O cara, saiu o número da cena, ele descobre. Tem gente aqui na Casa do Caminho que a gente fala assim, não bota essa pessoa mais no sorteio, não. Porque todo sorteio ela ganha. Não é não, Sandra? Tem gente que a gente já está marcando que domingo não entra no sorteio. Por quê? Será que tem gente assim? Será, gente? Porém, o que se compreende ainda menos é ver os bens e os males tão desigualmente partilhados entre o vício e a virtude. Por que será que tem gente que nasce no morro e tem gente que nasce lá na cobertura, na Zona Sul? Por que será que, nesse calor que a gente está vivendo no Rio de Janeiro, tem gente que vai poder ficar de ar-condicionado o dia inteiro e tem gente que não tem nem ventilador? Caramba, mas Deus é muito injusto mesmo, não é? Se a gente for olhar com os olhos da justiça terrestre, do jeito que a gente mede as coisas, com certeza a gente vai pensar assim. Mas aí é o que está falando aqui, Entretanto, isso é o mais importante, isso é a grande virada que a doutrina espírita vem trazer para a gente, através dos espíritos, sob a ótica de Kardec. Desde que se admite Deus, não se pode concebê-lo sem um infinito de suas perfeições. Nós somos imperfeitos, mas Deus é perfeito. Se Deus é perfeito, gente, Ele vai falhar? Ele vai errar? Esse é o primeiro ponto. Ele deve ser todo poder. Então, por que a gente acredita na bobagem? Essa é para a gente pensar. Tem muita gente que vem tomar passe e começa a colocar mais poder nos espíritos inferiores do que em Deus. Isso na doutrina espírita. Se eu estou na religião católica, eu começo a dar mais poder para o demônio do que para Deus. Por que a gente faz isso? Se Deus é perfeito e se Deus é todo poder, gente, Ele é todo poderoso. Então, essa coisa da gente dar poder aos outros, somos nós que damos, não é Deus. É a forma errada em que nós vemos Deus. Todo justiça e todo bondade. Sem isso, não seria Deus. Então, quando nós começamos a compreender Deus, a termos uma visão real de quem é Deus, que Ele não é uma pessoa, mas dos atributos dessa divindade, as coisas vão ficando mais fáceis. Sabe por quê? Porque aí, quando o Chico botou lá na plaquinha, em cima da cama dele, não foi? Tudo passa. E aí perguntam lá para ele, mas Chico, por que você tem essa frase? Para eu lembrar que quando eu estou naqueles dias muito difíceis, vai passar. Só que aí ele complementa, não é? Mas também, quando estou naqueles dias muito felizes, também vai passar. Muda. Mas muda de uma forma positiva, nos dá sempre a esperança de que dias melhores virão. E que eu posso não estar entendendo o recado de Deus. Eu posso não estar entendendo, por exemplo, vou botar de novo a minha amiga aqui na Berlinda. Ela pode não ter entendido, por exemplo, por que Deus tirou a filha dela tão cedo. Talvez ela só vai entender isso quando ela chegar lá no mundo espiritual e tiver uma conversa ali, tete a tete com o guia espiritual dela, ou reencontrar a filha dela. Mas o fato dela confiar
em Deus, que Deus é Pai, Deus é justo, Deus é bom, faz com que ela continue caminhando e servindo como uma boa filha, como uma boa cristã. E outra coisa, gente, eu estou botando a Neide aqui na berlinda, mas isso é para todos nós. Por quê? A plaquinha do Chico é só para a Neide? Os dias bons e os dias ruins é para todos nós que estamos aqui na Terra. Porque a Terra ainda é um planeta de provas e expiações. Então, hoje pode ser, né, esse ano de 2023, pode ser que tenha sido um ano maravilhoso para a gente. Uns dias melhores, uns dias piores, mas se a gente for fazer um balanço, a gente chega assim, não, esse ano foi um ano maravilhoso. Eu era tão ingênua, gente, eu era tão ingênua. Eu tinha umas superstições tão doidas na minha cabeça, que eu tinha umas coisas assim, final de ano. Eu realmente podia trabalhar com Márcia Sensitiva. Porque eu era assim, não, ano ímpar, não quero que ano ímpar aconteça, porque ano ímpar não dá sorte para mim. Gente, olha que infantilidade da minha cabeça. Isso porque, em alguma vez na minha vida, provavelmente alguma coisa aconteceu. Aí, o que a gente faz com o ano ímpar? Elimina? Então, a gente precisa amadurecer, não é? Entender que esse processo depende de nós. Quem vai fazer o dia ser melhor ou o dia ser pior? Quem, diante das dificuldades, vai transpor ou não transpor aquela montanha? Não é? Porque tem gente que você se surpreende, a criatura... Olha, quantas pessoas eu vi passarem por problemas gravíssimos que eu, achando que eu ia chegar... Teve uma situação que foi, acho que foi ano passado. Não, foi esse ano. Uma companheira nossa que perdeu o esposo, e aí, aquela coisa de médium, né, que chega no velório e acha que vai chorar mais do que a viúva, né? E aí você já chega... E aí eu já cheguei e falei, meu Deus, como é que eu vou encontrar a pessoa? O que eu vou falar para a pessoa, né? Cheguei lá, a viúva e as filhas recebendo todo mundo, abraçando todo mundo, dando mensagens para a gente. Eu falei, gente, eu pensei que eu vinha consolar. E essas pessoas estão me dando consolo de que a vida continua. Claro, choraram, foram lá, conversaram com o ente querido que estava partindo, mas me deram uma lição. Eu saí de lá envergonhada comigo. Porque, né, eu achei que eu ia encontrar um cenário, afinal de contas, tinha sido uma coisa tão repentina, você vai imaginando o pior cenário. Só que aquelas criaturas entenderam. Elas podiam até estar se fazendo perguntas. Poxa, mas trabalhador, por que foi assim? De repente, até passou essas perguntas na cabeça. Mas aceitaram. Aceitaram o que aconteceu. E estavam ali enfrentando, de cabeça erguida. Agora, não significa, gente, que não vai doer. Mas estão aceitando o quê? Olha o que estão aceitando. O remédio. O remédio. Compreenderam, né, no caso dessa criatura que perdeu o marido, que aquela era a história daquele espírito. Então, naquele momento, oraram, fizeram de tudo para que aquele espírito, naquele momento, fosse levado. Exatamente como imagina-se que deve ser conduzido um espírito na hora da sua liberdade. E a gente, como espectador, né, porque ali eu me senti como uma espectadora, a gente aprende para, na hora que também passar por esses momentos, ver se a gente consegue também ter essa mesma atitude. Mas tenho certeza, tanto que a gente acompanhou depois, a pessoa dizendo, olha, está doendo muito. É a ausência dos dias, não é? Mas fica-se um aprendizado muito grande que foi para todos nós quando acompanhamos a passagem do companheiro. Então, vamos lá. E aí vai dizendo desses atributos da divindade e ainda fala assim,
Se Deus é soberanamente bom e justo, que eu já falei, não pode agir por capricho nem por parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa e visto que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Então, nós não precisamos entender. Nós não precisamos entender. Nós precisamos aceitar. Então, às vezes, a gente tem que fazer uma oração. Deus, eu não estou entendendo qual é o recado que o Senhor está me mandando, mas eu sei que o Senhor é bom. Eu sei que sua lei é justa. Então, acalma o meu coração, para que eu tenha um entendimento da sua lei. Para que eu acalme o meu coração, para que eu possa passar por esses momentos difíceis. Porque, senão, vai ficar, como o Dr. Herman dizia para a gente passa pela situação como se a gente estivesse dando voltas num... Como é que ele deu aquele exemplo para você, que vocês ficavam passando num espinheiro, mas como se vocês estivessem num labirinto, e aí passando por um espinheiro e ficassem se arranhando o tempo inteiro, se machucando. E que não tinha necessidade daquilo, não é? Não tinha necessidade daquele sofrimento todo. Às vezes a gente não tem necessidade e acaba, né, passando por um sofrimento daquele, até por escolha, né? Então, vamos lá. Passando esse pedaço, aí a gente tem que começar a fazer as seguintes perguntas. Por exemplo, aqui ele fala no Remédio Justo sobre o sofrimento de uma mãe. E aí, nesse sofrimento de uma mãe, a gente nem imagina o que deve ser para uma mãe, né? Uma mãe devotada, né? Que bendiz com lágrimas as grades no manicômio para os filhos que se desvairaram no vício, de modo a que não se transfiram, não se transfiram, é isso? Da loucura que a criminalidade confessa. E aí ele vai começar a dar aqui vários exemplos para a gente na lição do Remédio Justo. O que é importante depois a gente entender sobre isso, das causas das aflições? Já entendemos Deus, ou pelo menos esperamos. A causa está nessa vida? Aí a gente tem que se investigar. A gente pode se analisar, não pode? Então, vamos lá. Pegar um caso concreto. A gente está diante de um diagnóstico de uma doença, por exemplo. Vou pegar aqui, como eu falo para vocês, pego exemplos da minha vida pessoal. Então, meu filho, aliás, 2 filhos, né? Não posso falar de um filho só. Eu fui agraciada, que eu acho que eu fui agraciada mesmo. Hoje eu consigo entender que eu fui agraciada, com as 2 belezuras vindo com autismo, que é um autismo leve. E é muito interessante, porque todo mundo fala assim, mas não tem cara de autista, né? Mas autismo tem cara? Aí todo mundo acha que o sofrimento é menor, né? Que as proporções são menores, porque não tem cara, né? E aí é muito interessante, porque hoje eles falam abertamente sobre isso, e é muito interessante a gente ver também essa descoberta, até do diagnóstico deles, como eles trazem para a gente isso. Mas, assim, eu vou falar para vocês, não é tão leve assim, no sentido de como a gente vivencia. Hoje mesmo, nós fomos num evento, porque aí mãe de autista, às vezes, tem umas histórias dessas, né? Porque eles adoram, um dos focos deles é essa coisa do mundo dos jogos, dos mundos, né? E aí lá vai a mãe levar eles para esses momentos. Só que também são lugares que vivem cheios. Então, você tem que ficar controlando as emoções, né? A Beatriz, graças a Deus, ela é mais tranquila nesse sentido, ela só é ansiosa. Então, o evento era para começar às 10, meio-dia e nada, e eu tinha que vir para a palestra, olha que delícia. Então, ela só estava ansiosa, porque ela tem que controlar o evento não abrir e ela querer comprar tudo que tem no evento. Porque ainda criam isso tudo, né? Eles criam todos os personagens para esse mundo aí querer comprar. Então, e o Daniel não. O Daniel, ele já vai
ficando mais... Ele tem aquelas crises mais agressivas, então eu tenho que ficar controlando ele ali para ele não sair muito do prumo. Mas por que eu estou contando isso para vocês? Porque, graças a Deus, eu descobri essa condição deles agora. Quando eles eram crianças, a Beatriz, então, eu nem percebi. A Beatriz, na verdade, se percebeu e a gente foi fazer a avaliação, a partir do diagnóstico do Daniel. E o Daniel, eu trazia, sempre trouxe para a casa espírita, não é? E Dr. Hermann era muito interessante, porque ele preparava, como preparou de vários, né, Helena? A Helena agora... Você continuou, Helena, eu te peguei. Mas, assim, brincadeira com a Helena aqui. Assim como prepara os netos da Helena, preparou todos os seus netos, né, Helena? Ele sempre orientando. Então, assim, para quem... Olha a gente falando aí dos merecimentos, né, que se a gente olhar de fora fica parecendo merecimento. Dr. Hermann, me lembro, eles tomavam passe aqui. Quantas vezes o Daniel entrou de fralda e Dr. Hermann falava, você traga o Daniel bem cedo para ele tomar passe logo, porque a vibração, as pessoas, e a gente nem sabia que Daniel tinha nada próximo de autismo. Isso vai incomodando ele e ele começa a chorar. Só que, gente, não era choro. O garoto gritava. E se não botasse a criatura no ar-condicionado, ele não sossegava. Então, assim, tinha dias que eu saía daqui, eu tinha que ligar o ar-condicionado do meu carro, até o meu carro gelar. A Ana Paula, que vive comigo ainda, né, vive menos, mas vive comigo, ela ia acalmando ele, assoprando ele, para ele se... Como que a gente fala? Se modular, né, que a gente fala, para ele se acalmando. Mas, graças a Deus, eu passei toda a primeira infância dele achando que era tudo malcriação. Para mim, isso é justiça divina, gente. Imagina uma mãe como eu, que o Dr. Hermann sempre cansou de me chamar de... Como é que o Dr. Hermann sempre me chamou? De fracona, não. Como é que ele falava para mim? Ah, ela é mole, né? Ele dizia assim, ela é mole, ela deixa tudo. Imagina uma moleza como eu era, se eu soubesse, eu ia ficar o quê? Coitadinho do meu filho. Coitadinho, Deus ainda me deu 2, mas não. Por isso que a gente tem que ver, parece que eu estou fugindo do assunto, mas não é. Isso é justiça divina também. Isso está dentro. Imagina se essa mãe que está vendo aqui o filho enlouquecido, chorando, se ela ali não vira uma leoa. Por isso que tem as mães na porta dos presídios, não é? Lutando pelos seus filhos. Então, por que eu trouxe o exemplo dos meus 2 filhos? Para dizer assim, o autismo, ele tem um fundo genético, uma das causas, que ainda nem se fala ao certo se é mesmo, né? Mas dizem que pode ser uma das causas genéticas, então eles já nasceram. Ninguém, de repente, se torna autista. Você nasce, né, com aquela condição de autista. Por que será que eles nasceram assim? Se a gente for estudar a luz da doutrina espírita, a gente tem um esclarecimento, né? E não são porque são coitadinhos diante da lei de Deus. Vieram nessa condição para progredirem, para, através das questões sociais dele, né, porque sociais deles, eles poderem progredir moralmente, aprenderem a lidar com as situações das quais eles provavelmente tiveram dificuldade. Mas está nessa vida a causa deles? Não. Se nasceu com isso, as causas estão, no passado. E eu vou culpar Deus por isso? É construção do espírito, não é? É construção do espírito. Então, por isso que eu estou trazendo o exemplo deles e falando assim, nós temos que nos analisar para ver se essas causas estão nessa vida ou na vida passada. Agora, por exemplo, eu acordo de manhã.
Cai um prato, eu me irrito. Cai um copo, eu me irrito. Então, todas as situações da vida, eu estou sempre irritada. E eu vou me tornando, com o tempo, uma pessoa colérica. Não necessariamente esses problemas que podem até me gerar uma doença, não é? Porque a gente sabe que essas situações de tristeza, raiva, não é? Das emoções mal trabalhadas, elas podem se tornar doenças no corpo físico mesmo. Não necessariamente elas estão as causas no passado, elas podem ser consequência das nossas ações nessa encarnação. Por isso que a gente tem que tratar muito das questões das nossas emoções, da nossa cabecinha, não é? O que a gente tem visto cada vez mais é como nós estamos adoecendo das nossas emoções e dos nossos pensamentos. Agora, olha que interessante. Jesus sempre falou sobre isso, não é? O remédio é bom, ele é amargo, mas ele é bom, ele tem efeito. Agora, já paramos para pensar que a gente é preguiçoso? Porque o remédio está aqui. A gente conta nos dedos. Quantas pessoas estão afim do remédio? Claro, todo mundo vai ter suas justificativas para não vir buscar o remédio. Agora, se lá no exame das mulheres, vamos para as mulheres primeiro, né? Se lá no exame das mulheres de mamografia aparecer uma bolinha, a gente corre. Se aparecer uma tristezinha, a gente corre. E aí a gente começa a fazer essas perguntas. Mas Deus, por que comigo? Nós temos que começar a fazer outras perguntas. Nós temos que começar a ser mais inteligentes. Nós temos que passar a cuidar mais de nós. Ontem uma menina ela já nasceu na casa espírita, né? Então eu não podia esperar menos dela. Mas, às vezes, a gente até se surpreende, né? Mas, assim, ela fez algumas indagações, inclusive para o Dr. Hermann, e depois eu fiquei parada pensando, analisando em casa, eu falei assim, gente, essa vai caminhar muito mais rápido que eu, porque com a idade que ela está, ela já está pensando dessa maneira, ela vai em frente. Porque ela já está anos-luz pensando coisas que eu demorei. Só estou pensando com 50. Já sabe o que precisa ser feito. Ela virou para o Dr. Hermann e falou assim, poxa, Dr. Hermann, isso é falta de estudo, não é, Dr. Hermann? Se as pessoas estivessem na casa espírita, estudando, trabalhando, vindo às palestras, isso estava mais resolvido, não estava, Dr. Hermann? Aí o Dr. Hermann é muito bondoso, né, gente? Aí ele falou, minha filha, estava, mas cada um tem seu tempo, minha filha. Mas ela tinha razão. Ela tinha razão. Só que quando a gente está bem, o que a gente faz? A gente arruma desculpa. A gente arruma desculpa. É muito interessante, eu vou fugir bem do assunto, não é que eu vou fugir bem do assunto, mas eu vou pegar um exemplo aqui, que a gente viveu muito na pandemia. Tenho certeza que Marilena vai lembrar disso, Dirce vai lembrar disso, a Alba, se estivesse aqui, lembraria disso. Que, assim, eu, como, na época, eu não estava mais na coordenação? Acho que não. Mas eu estava na frente de algum trabalho, e as pessoas direto me perguntavam, quando vai abrir a Casa do Caminho? Porque a Casa do Caminho está muito tempo fechada. Porque eu preciso da Casa do Caminho, eu preciso da Casa do Caminho. Gente, nós fomos abrindo tudo. Nós fomos abrindo tudo que as pessoas pediram. Cadê essa gente? Vocês estão entendendo? Cada hora a gente arruma uma desculpa. Porque, assim, quando você falava, mas a gente está tendo estudo online. Não, mas eu não consigo me adaptar com o estudo online. Eu vou quando a casa estiver aberta. A casa abriu, e nem estudo online, nem casa aberta, as criaturas, muitas vezes, não aparecem. E aí, é por isso que a dor é grande no mundo. É por isso que a gente tem que ter um capítulo ainda para os bem-aventurados os aflitos, com 33 itens. Porque a gente ainda foge. A gente não quer que doa.
mas a gente também não quer fazer um movimento para dar trabalho. Tudo. Isso é física. Para você empurrar isso aqui, você vai ter que gerar um atrito, não é? Para ele se movimentar. Então, você vai tirar aquele corpo da inércia. Da inércia que fala? Vai fazer com que o outro saia da sua zona de conforto. Dá trabalho, não tem como. E outra coisa, eu posso querer ficar parada aqui, não posso? Deus vai me permitir, não vai? Mais ou menos. Tem uma lei, a lei do progresso. Eu fico parada mais ou menos por um tempo. Mas se eu ficar parada muito tempo, Deus vai fazer assim, vai, né? Acontece alguma coisa para mexer, porque a gente não foi para ficar parado. Nós viemos para ficar em movimento, em ação, exatamente. Então, vamos lá para a gente continuar aqui, porque a ideia do capítulo das bem-aventuranças, eu já falei bastante. Vamos agora mexer nos exemplos que estão aqui. Já até adiantei um com o exemplo que eu trouxe da doença pré-existente, né? Ele ainda fala assim: ouve os gemidos de amargura suprema dos pais amorosos que entregam os rebentos do próprio sangue no hospital, para que lhe seja amputado esse ou aquele membro do corpo, a fim de que a moléstia corruptora a que fizeram jus pelos erros do passado não lhes abrevie a existência. Todos os exemplos que ele usar aqui, a gente vai ver que ou a causa está nessa, ou a causa está em outra, mas que tudo vai ser resolvido pelas portas da reencarnação. Né? Todos nós vamos ter oportunidade de nos resolvermos pelos caminhos da reencarnação. Né? E olha que lindo. O bom pai, ele sabe aonde precisa corrigir. Se ele está percebendo, né, que aquela perna está causando ali o mal, ele vai lá e, talvez não o pai da matéria, mas o pai divino, ele vai lá e corta, não é? Mas, às vezes, a gente tem exemplos que nos surpreendem também. Às vezes, até de pais, não vamos dizer de um membro. Mas a gente tem um exemplo, por exemplo, é ótimo. O exemplo do... Como é que é o nome dele? Agora esqueci. Que ele entrega o filho como oferenda, que é o pai dos judeus. Esqueci o nome dele agora. Abraão. É bom, porque a memória não está muito boa, mas a gente vai ajudando, os amigos ajudam. O Abraão, ele não entrega o seu filho, quando, teoricamente, está na passagem bíblica, que Deus pede para ele um sacrifício, ele vai lá, é óbvio que Deus não ia deixar ele entregar o filho. Mas, para mostrar a lealdade dele, ele vai lá e entrega o seu filho. Né? E aí, quando Deus vê que ele era capaz de sacrificar aquele ponto, ele não faz aquilo, ele acaba dando outra coisa em nome do filho dele, não é? Mas a gente vê tantas outras situações que o pai vê que aquilo vai criar uma situação tão grave para o filho e que o pai vai e, às vezes, entrega aquele filho para a justiça, não é? Para que aquele filho pague, pelo menos, as questões da matéria, né? Não passa a mão na cabeça daquela criatura. E aí ele continua. Escuta as esposas abnegadas, quando compelidas a concordarem, chorando com os suplícios do cárcere, para os companheiros queridos, evitando-se-lhes a queda em fossas mais profundas de delinquência. Outro exemplo também. Ou o contrário, né? A esposa ou o esposo podendo fazer essa situação. Todos eles trocam as frases de carinho e os dedos veludosos pelas palavras e pelas mãos de guardas e enfermeiros, algumas vezes desapiedados e frios, embora continuem mentalmente jungidos aos seres que mais amam, orando e trabalhando para que lhes retornem ao seio.
Quando vejas alguém submetido aos mais duros entraves, não suponhas que esse alguém permaneça no ouvido, por parte dos benfeitores espirituais que lhe seguem a marcha. O amor brilha e paira sobre todas as dificuldades, à maneira do sol que paira e brilha sobre todas as nuvens. Ao invés de revolta e desalento, oferece paz e esperança ao companheiro que chora, para que à frente de todo o mal, todo o bem prevaleça. Então, se a gente estiver diante de alguém que está passando por uma situação, não é? Em vez da gente aumentar a agonia, em vez da gente falar coisas desanimadoras, a gente acolhe, a gente dá esperança, não é? Aquela frase que o Dr. Herman fala para todo mundo: meu filho, minha filha, você pode não estar entendendo o que Deus quer falar para você, mas uma coisa você tem que ter certeza sempre. E ele repete exatamente o que está aqui no Evangelho: Deus é Pai, Deus é bom, Deus é justo. Você pode não estar entendendo o que está acontecendo agora, mas está tudo debaixo da lei do Pai. O que ele quer dizer com isso? Exatamente o que está aqui no Evangelho. As causas são anteriores ou atuais. Então, nós temos que dar ânimo e esperança para que as pessoas enfrentem as suas lutas. Nós estamos com uma companheira que está vivenciando um momento muito difícil. À luz da medicina, não tem cura. Dr. Herman não pode virar para ela e falar que ela vai ser curada. Dr. Herman dá esperança para ela, como dá esperança para todos nós. E ele está orientando todos nós a, quando estivermos, fazer a mesma coisa. E uma outra coisa, não é, gente? A medicina avança a passos largos. Quem garante para a gente, hoje não tem cura, mas que amanhã não terá? Então, a gente tem que parar para pensar que, assim, uma coisa é a explicação nua e crua. A gente saber que Deus é Pai, que Deus é amoroso, é bom e tudo mais, isso pode até não acalmar aquela pessoa naquele momento. Mas ela receber um abraço da gente, saber que a gente pode estar ali com ela toda hora, saber que a gente não entende a dor dela porque não passa por aquilo, mas a hora que ela precisar, a gente pode conversar, ela pode nos procurar. Isso vai ser sempre um estímulo para a pessoa estar se sentindo bem. O que nós não podemos fazer é dar falsas esperanças. O que a gente não pode fazer é prometer cura para as pessoas. Porque só quem cura é Deus. A gente sabe do poder que nós temos de transformar, não é, as moléculas doentes em moléculas sãs. Nós temos essa capacidade. Então, nós temos sempre que pedir para Deus para nos ajudar nessa transformação. Mas a vontade está nos desígnios do Pai. E a gente tem que sempre se colocar debaixo desse desígnio. Então, sempre que a gente estiver passando por uma situação muito difícil, a gente pode até pedir para Deus: olha, Deus, eu não estou entendendo os seus propósitos, mas acalma o meu coração. Me ajuda, se for possível, que eu encontre a cura. Isso se for um motivo de doença, não é? Se eu estiver muito nervosa, me ajude a encontrar a paz. E por aí vai. E a mesma coisa a gente deve fazer com os nossos amigos. Sempre acolher, abraçar, ter uma palavra amiga, porque hoje são eles, amanhã somos nós. Todos que estão na terra, sem exceção,
Olha o capítulo, gente, sem exceção. Todos, rico, pobre, amarelo, branco, negro, todos vamos passar pelas mesmas situações. A morte chega para todo mundo, perdas financeiras, de algum modo, chega para todo mundo. As dores do mundo chegam para todo mundo. Então, nós temos que, nesse momento, já que nós estamos dentro de uma doutrina com este conhecimento, nos colocarmos sempre muito nesse pé mesmo, não só de entendimento, mas de acolhimento. Eu acho que a palavra de ordem é acolhimento. Sabe? De você olhar para uma pessoa, ver que ela não está bem, e você falar, está tudo bem. Se a pessoa falar que não está bem, quer conversar? A pessoa pode até dizer que não quer conversar, mas você perguntou. A gente, cada vez menos, também, fazer uma coisa que a gente está muito habituado a fazer, sabe? Achar que a gente sabe o que passa na cabeça do outro. Vocês têm isso? A gente olha para a cara do outro, aí o outro não deu bom dia para a gente. Deve estar com algum problema comigo. Não, gente, não. Às vezes o problema está com a pessoa. A gente tem que começar a trabalhar essas questões com a gente também. Nós seremos mais felizes. Depois, com jeitinho, chega na pessoa e fala assim, está tudo bem com você? Achei que hoje você não chegou muito bem, eu te cumprimentei, você estava com uma carinha tristinha. A gente tem que parar com julgamentos. É muita dor no mundo, é muita gente sofrendo, para a gente ficar com essas coisinhas bobas. Tem muita coisa para a gente consertar, sabe? Com a gente mesmo, não estou dizendo dos outros, não. A gente não tem... eu faço parte de um grupo muito interessante, e eu estou aprendendo muito nesse grupo. É muito interessante porque é um grupo de emagrecimento, sabe? E quanta dor num grupo de emagrecimento, gente! Os gordinhos estão tudo com dor. Não, estou falando sério. Eu sou do grupo, tá? Então, eu devo estar lá cheio de dor também. E, assim, outro dia a moça virou e falou assim, não, porque eu passei e a minha vizinha não falou comigo. E ela estava muito triste. E aí a psicóloga conversando com ela, minha filha, você não tem controle sobre isso. Às vezes a sua vizinha não está bem. Por isso até que eu estou falando isso para vocês. Num capítulo em que a gente está falando do remédio. Porque, às vezes, a gente adoece, porque o outro não falou com a gente. Só que a gente não tem controle sobre o outro, a gente tem controle sobre a gente. Não se abater sobre isso... Eu me lembro que a Deusa falava uma coisa muito interessante. Ela deu uma palestra aqui para a gente, que ela disse que ela fala bom dia para o cachorro, para o porteiro, e ela é muito animada mesmo, ela deve falar mesmo. E, muitas vezes, ela chega e o porteiro não cumprimenta. Ou seja lá quem for, mas nessa época era o porteiro dela. E aí ela falava assim, eu falava bom dia e ele não devolvia. E aí eu dava bom dia para ele e eu mesma respondia o bom dia. Por quê? O problema não era... Né? Era tipo assim, eu estou devolvendo o meu bom dia, porque já que ele não quer, eu estou recebendo ele de volta. Porque eu quero ter um bom dia. Vocês estão entendendo aonde chega o problema? Porque tem gente que adoece. Tem gente que já levanta da cama, olha as causas atuais da aflição, e já vai criando um problema. E aí briga com o cobrador de ônibus. Não, não tem mais cobrador de ônibus, já não anda tanto tempo de ônibus que eu já não sei. Mas antigamente, eu brigava com o cobrador de ônibus. E aí vai abastecer o carro, briga com o moço que vai abastecer o carro, aí vai entrar na fila do banco, briga com... Quando você vê... Aí vem problema de pressão, ansiedade, remédio de colesterol. Não estou dizendo que todos os problemas são isso, mas muitos problemas a gente pode resolver, se a gente mudar a forma de pensar. E olha que legal, tudo isso a gente está refletindo, né? Essa mensagem do remédio justo, esse convite é feito para a gente, e está num capítulo do Evangelho, porque esse convite é feito por Jesus, no mês de dezembro, que é um mês que a gente está assim, ó, aberto, não é?
Pelo menos deveríamos. A gente deveria estar mais receptivo a Jesus, não é? Esquecer, a gente não é mais criança, não estamos preocupados se Papai Noel vai dar presente para a gente, não é? Até estamos nos preocupando com a ceia de Natal, porque isso tira um pouco nossa paz. Mas não vamos perder muito tempo com isso, não. Vamos nos preocupar com confraternizar com os nossos amores, com os nossos queridos, os nossos amigos, os nossos familiares, porque, gente, no fundo, o que vale a pena é a gente estar com eles enquanto eles ainda estão aqui. Eu vou falar para vocês, vocês estão aqui, vocês são amigos também, sabem. A gente, até pouco tempo, estava com a nossa Albinha aí. Às vezes eu vejo o vídeo, encontro com ela, e aí eu fico pensando, meu Deus, até pouco tempo a gente estava com ela aí, rindo, alegre, né? Tá bom, ela está viva, tá? Mas não está mais aquela Albinha que a gente conhecia e que convivia com a gente, não é? Então, vamos aproveitar a gente enquanto a gente está vivo. Vamos aproveitar a Marilena que está aí, né? Aproveitar a Dirce, a Neide, a Sandra, a Elô, todos vocês, não é? Aproveitar até se a Andréia dá um cascudo em vocês. Eu não dou, não. Só tenho cara de que dou, mas não dou. Porque até isso a gente vai sentir falta. Olha, todas as vezes eu lembro da Alba me cobrando estar na Casa do Caminho. Todo estudo que eu faço, eu lembro de algum ensinamento que ela me dava. Eu vou fazer alguma coisa na sala do Dr. Herman, eu lembro do que a Marilena fala, eu lembro do que a Dirce fala. Sabe, eu tenho feito, não sei se isso já é velhice, né? Mas eu acho que não é, não. Acho que não é, não. Mas eu estou tentando fazer isso porque a gente tem que aproveitar essas coisas, porque isso tudo é muito rápido, gente. A encarnação é muito rápida e a gente tem que aproveitar essa encarnação. Abel agora a gente só pode se comunicar agora quando ela vem aqui fazer um passeio com a gente. A gente até sabe que ela está fazendo estripulia toda hora aqui, mas quem não é médium não está sempre sentindo, né? Mas, caramba, eu gostaria de ter dado mais abraço nela. Porque tem um abraço, porque ela não perdeu. Tenho certeza que quando eu encontrar ela lá no mundo espiritual, ela vai dar aquele abraço gostoso de novo. Mas eu queria ter aproveitado mais, porque eu aproveitei pouco. Então, vamos aproveitar enquanto a gente está aqui. É isso que é o espírito que Jesus fala para a gente. A gente perder menos tempo com bobagens e mais tempo com essa convivência fraterna entre nós. Tá bom? É isso. Obrigado pela paciência de vocês. Tem que falar que a minha voz é baixa. Agora vamos para o livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Lição 92. Demonstrações do céu. Disseram-lhe, pois, que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? João, capítulo 6, versículo 30. Em todos os tempos, quando alguém na terra se refere às coisas do céu, verdadeira multidão de indagadores se adianta pedindo demonstrações objetivas das verdades anunciadas. Assim é que os médiuns modernos são constantemente assediados pelas exigências de quantos se colocam à procura da vida espiritual. Esse é evidente e deve dar provas daquilo que identifica. Aquele escreve em condições supranormais e é constrangido a fornecer testemunho das fontes de sua inspiração. Aquele outro materializa os desencarnados e, por isso, é convocado ao teste público. Todavia,
Muita gente se esquece de que todas as criaturas do Senhor exteriorizam os sinais que lhes dizem respeito. O mineral é reconhecido pela utilidade. A árvore é selecionada pelos frutos. O firmamento espalha mensagens de luz. A água dá notícias de seu trabalho incessante. O ar esparge informações sem palavras do seu poder na manutenção da vida. E entre os homens prevalecem os mesmos imperativos. Cada irmão de luta é examinado pelas suas características. O tolo dá-se a conhecer pelas puerilidades. O entendido revela mostras de sua prudência. O melhor demonstra as virtudes que são peculiares. Desse modo, o aprendiz do Evangelho, ao solicitar revelações do céu para a jornada da terra, deve olvidar as necessidades de revelar-se firmemente disposto a caminhar para o céu. Houve dia em que a turba vulgar dirigiu-se ao próprio Salvador, que o beneficiava, perguntando: que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Imagina, pois, que se o Senhor da vida foi dirigido a semelhante interrogativa, que indagação nos se fará do alto a nós outros, toda vez que rogamos sinais do céu, a fim de atender os nossos simples deveres? Graças a Deus. Agora os médios irão se posicionar para o momento do passe. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem, e que seja em teu nome, Senhor Jesus, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Baseado nesta passagem de João, capítulo 6, versículo 30, nos diz o seguinte: disseram-lhe, pois, que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Emmanuel, em suas considerações diante desta passagem, nos remete aos tempos atuais, quanto ao comportamento de muitos de nós, praticamente exigindo sinais do céu, como os fariseus, ressaltando que os médios são constantemente assediados pelas exigências de quantos se colocam à procura da vida espiritual. Portanto, se nós estamos aqui realizando algum trabalho, principalmente mediúnico, vamos ser muito cobrados. Se cobraram até de Jesus, imagine nós. Diante disso, nós, trabalhadores na seara do Mestre, precisamos estar atentos às solicitações de sinais para que se possa vir a crer, como nos afirma Emmanuel. Ainda hoje, muitos de nós cristãos precisamos de provas materiais para crermos. Porém, ainda hoje também, os homens ridicularizam as mensagens do Cristo como fora de moda,
que não consegue atender às necessidades modernas do homem. Entretanto, para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei de Deus. Como Cristo, não nos acomodemos, mas permaneçamos fiéis à sua mensagem e reino, que conduzem à salvação de nossas almas. Importante que nós, os aprendizes do Cristo, dos ensinamentos de Jesus, estejamos atentos ao que nos acontece em nosso íntimo, o que nos compete em nossa caminhada no trabalho do bem, pois não nos compete mais buscar sinais que provocam encantamentos, fenômenos, e sim faz-se necessário exercer atividades na busca dos esclarecimentos ao companheiro de jornada, aqueles que nos procuram. Assim, não nos faltam demonstrações do céu, particularmente nos dias atuais, de que Jesus é o nosso modelo e guia a ser seguido. Compartilhar os sinais de amor e de luz que Jesus nos ofereceu, sendo sempre firmes e perseverantes na fé, acreditando sempre. Que nós possamos dar sinais de que queremos evoluir, pois, desse modo, as demonstrações celestiais de que precisamos para dar sequência à nossa evolução se apresentarão aos nossos olhos de forma do desenvolvimento da natureza ou na carência material, intelectual ou moral de nossos irmãos. Se tivermos olhos de ver e ouvidos de ouvir, tudo fará sentido para nós. Que Deus nos ajude nessa caminhada. Que assim possa ser, graças a Deus. Agora mantenhamos a vibração de paz e harmonia para ouvirmos a palavra do plano espiritual. E a doutrina aí está, confortando os corações, levando a esperança, dando ânimo àqueles que estão desanimados, dando conforto para aqueles que sofrem dores atrozes, porque o Pai é de uma clemência infinita e dá oportunidade a todos em igualdade, não dando privilégios a ninguém, dando aquilo que cada um necessita para a sua caminhada evolutiva. Mas nós, humanos, somos muito exigentes e estamos sempre querendo mais. Mas o Pai dá de acordo com aquilo que necessitamos. E a lição de hoje nos traz exatamente o remédio justo para os nossos espíritos. Como a Andréia falou, todos estão na Terra para espiar. Por quê? Foram construções que fizemos ao longo do nosso passado e que hoje nós estamos tendo a oportunidade de consertar, de modificar, de aproveitar. Porque é isso que o plano nos oferece todos os dias. Oportunidades novas. Nós é que devemos estar atentos a todas as mensagens que chegam até nós. Às vezes são mensagens vivas
que estão nos mostrando para que nós reflitamos, para que possamos olhar os nossos irmãos de caminhada e mostrar para ele um Pai amoroso, um Pai justo, sim, mas acima de tudo, justo. Nós somos ainda muito orgulhosos, somos muito egoístas, mas nem por isso Ele deixa de olhar por nós. Tanto que faz que o sol se levante todos os dias para nos aquecer, nos dá a oportunidade de olharmos essa natureza belíssima e fazer, sim, bom proveito da encarnação, sem lamentações, sem revoltas, mas sabendo que de todos os esforços que fizermos para vencermos a nós mesmos, a nossa felicidade será alcançada. Porque o próprio Jesus nos disse que o reino dele não era este mundo, mas era um mundo espiritual, onde todos nos encontraremos um dia, formando uma grande família e nos amando reciprocamente, nos compreendendo, nos tolerando e nos aceitando, como somos. E lê do engano quando pensamos que iremos modificar alguém, porque só modifica quem quer. Então aproveitemos a encarnação, valorizemos a vida e façamos pelo outro aquilo que desejamos para nós. E que a paz e o amor de Jesus possa permear os corações de cada um aqui presente, mas que todos aqueles que não puderam estar conosco no dia de hoje também recebam as mesmas bênçãos e as mesmas dádivas. Que assim seja, graças a Deus. Deus nosso Pai, neste momento, queremos agradecer por mais esta oportunidade que tivemos de estudar e nos esclarecer acerca dos ensinamentos deixados pelo nosso Mestre Jesus à luz da doutrina espírita. Senhor, ilumina as nossas mentes e os nossos corações, a fim de que possamos cada vez mais buscar a luz do esclarecimento e do saber, não nos esquecendo que temos por responsabilidade vivenciar esse saber, auxiliando os nossos semelhantes. Que essa prática possa tornar-se uma constante em nossas vidas. Obrigada, Senhor. Que possamos sair daqui, deste ambiente, mais fortalecidos e esperançosos de que quando aqui chegamos. E que seja em seu nome, Senhor Jesus, em nome dos amigos espirituais que coordenam este trabalho. E, sobretudo, em nome de Deus, pedimos permissão para encerrar esta prece e encerrar, de nossa parte, as atividades da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus.